Centro Democrático, ele mal nasceu e já está se fazendo em cacos, né? O Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, ele disse a interlocutores próximos, reclamou da Simone Tebet e reclamou pontualmente da entrevista que ela nos deu no UOL, né? Eles já não estavam com uma relação boa, porque a Simone Tebet, que quer ser cabeça de chapa, nessa chapa única a ser anunciada no dia 18, a gente já disse aqui que ela preferiu Eduardo Leite e não o Luciano Bivar. Mas o Luciano Bivar também agora não quer nem ser vice, ele quer ser cabeça de chapa, segundo ele está dizendo dentro do partido dele, que o apoia nessa iniciativa, né? Mas voltando, o Luciano Bivar ficou, disse ele a interlocutores próximos, que ficou indignado com o pedaço da entrevista em que a Simone Tebet diz que, se ela não for candidata, ou seja, cabeça de chapa, candidata à presidência, ela estará traindo as mulheres. Então, o Luciano Bivar disse a esses interlocutores que ele achou que a Simone estava usando da condição dela de mulher para exigir o lugar de cabeça de chapa. Então, isso azedou ainda mais, Fabíola, a relação entre eles, que já não estava boa. E a situação está tão ruim, porque que é o seguinte: a Simone disse textualmente, a senadora Simone Tebet disse textualmente na entrevista que nós no UOL fizemos, que você conduziu, que ela não quer ser nada a não ser cabeça de chapa. E o Luciano Bivar, agora, como a gente disse, também quer ser cabeça de chapa. Na verdade, é esse o último grande enrosco. Os dois querem ser cabeça de chapa e ninguém abre mão disso. Até porque o Luciano Bivar, do União Brasil, vive dizendo e repetindo o que é verdade. O partido dele tem muito dinheiro, tem muitos deputados, tem muita estrutura, e por isso ele se vê no direito, e os aliados dele também acham que isso é possível, de se lançar como cabeça de chapa. Então, Fabíola, olha só a perspectiva. Até ontem, eles estavam dizendo que até dia 18 de maio iriam lançar um candidato único. Agora, qual que é a perspectiva possível? Que no dia 18 de maio, ou depois disso, um pouco depois, eles tenham 3 candidatos, né? O João Dória, a Carla, eu sei que ela vai dizer agora, ela tem apuração sobre isso, João Dória não abre mão da candidatura dele, que foi aprovada pelo PSDB nas prévias. A Simone Tebet está dizendo que também não abre mão de ser cabeça de chapa pelo MDB, e o Luciano Bivar está decidido ou está ameaçando ser cabeça de chapa, e cabeça de chapa numa chapa pura pelo União Brasil. Então, veja só, em vez de um nome único, a gente pode ter 3 nomes não únicos daqui a pouco no Centro Democrático. Foi uma união que não uniu nada, né? Vamos até ouvir o que a Simone Tebet disse ontem, nesse trecho que ela falava sobre ela ser a cabeça de chapa. Vamos ouvir. A única coisa que eu tenho dito é que eu não sou candidata a vice-presidente da República, porque a minha candidatura, eu abrir mão da pré-candidatura à presidência e aceitar o papel de vice, eu estaria aí diminuindo o espaço da mulher na política. Vou estar no palanque do Centro Democrático, vou segurar a bandeira, vou entregar santinho, vou defender até o último dia a importância do Centro Democrático ir para o segundo turno e ganhar as eleições, mas se eu não pontuar a ponto de Fabíola, se eu não pontuar a ponto de ser a cabeça de chapa, eu não vou ajudar sendo vice. Então, eu abro mão para que outros possam ser, e eu vou estar nesse palanque como cabo eleitoral. Tá aí, ó. Ela falou que diminuiria o papel da mulher, né? E foi isso que irritou ele, né, Thaís? Foi, segundo o que ele disse a interlocutores, foi isso que deixou indignado, mais do que irritado. E daí essa pretensão dele de ser o cabeça de chapa também acaba ficando reforçada nesse momento, né, Fabíola? Então, em vez de um, podemos ter 3. Isso não é união, isso é, como você falou, uma desunião ao Centro Democrático em frangalhos. Ô, Carla, o que você apurou em relação a João Dória? Porque é muito curioso, né? A gente vê aí várias falas e tudo mais. Nunca se fala em João Dória como cabeça de chapa. Como é que ele está se sentindo diante de tudo isso? Então, o que a Thaís colocou, essa terceira via vai virar 3 candidaturas, ou pelo menos uma bifurcação a gente tem aí, porque do mesmo jeito que a Tebet se coloca aí como candidata a presidente, o Dória também, e está em campanha e está saindo. Esse grupo, antes desse dia 18, que eles querem fazer esse anúncio, que a gente já não sabe mais o que vai ser anunciado, eles vão se reunir com os presidentes dos partidos, Bivar, né, e além
do Dória e da Simone, agora no dia 25, para tentar definir esses critérios. O Dória, antes, né, o Moro colocava como critério a intenção de pesquisa de voto, que foi descartado, enfim, eles querem tentar definir um critério para poder construir o que seria essa candidatura. Mas com todos esses candidatos, incluindo o João Dória também, assim como a Simone Tebet, não abrindo mão da cabeça de chapa, fica difícil imaginar que eles vão chegar a um consenso. Uma curiosidade só em relação a essa reunião do dia 25, Fabiola, é que nesse fim de semana o Dória tirou ali da coordenação de campanha dele o presidente do PSDB, Bruno Araújo, que até ironizou nas redes sociais, né, com uma fala ufa, dizendo assim, porque ele estava tendo que bancar ali o Dória, e no fundo o Bruno Araújo também tem dito aqui para pessoas próximas que o melhor para o PSDB é estar nessa candidatura única forte da terceira via. O que a gente está vendo que está cada vez mais difícil de ser construído, né? Acho que ainda nessa coisa da terceira via... Fala, Kennedy, quer trazer mais alguma coisa? Eu queria comentar, acho que a Simone Tebet está equivocada. A Cristina Kirchner é vice do Alberto Fernandes na Argentina e a Kamala Harris é vice do Joe Biden nos Estados Unidos. Ser vice numa chapa não diminui o papel da mulher na política, pelo contrário. Né? É um cargo importante no Brasil e a história recente do Brasil mostra que vice-presidente é uma coisa importante. Né? 2 deles chegaram à presidência da República recentemente, o Itamar Franco e o Michel Temer. Acho que ela está preocupada com o cargo de senadora dela, porque se ela não for candidata numa cabeça de chapa, se ela for candidata a vice, isso naufraga, ela perde o mandato dela no Senado. Então ela concorreria para renovar o mandato dela no Senado. Acho que é mais uma questão do interesse do jogo político dela. E outra coisa, se você está discutindo com 4 partidos, o dela mais 3 partidos, um candidato comum, você não pode dizer que só aceita se você for o cabeça de chapa. Você tem que estar disposto a estar numa composição, porque no entendimento pode ser que seja importante escalar a Simone Tebet numa posição de vice. Então me parece que ela está com uma posição equivocada e os equívocos dessa terceira via, desde o nome terceira via, que para mim é uma segunda via do bolsonarismo, com exceção do Ciro, que está tentando estabelecer aí algumas pontes com esses partidos, falar também centro democrático. Eles não são candidatos de centro, são candidatos de centro-direita e de direita. Eles votaram no Bolsonaro, as propostas são de centro-direita. Aqui no Brasil, pega mal se assumir como de direita, como de centro-direita, mas eles não são um centro democrático na política brasileira. Outras forças estão mais ao centro, e estão no centro do que essas forças que estão aí. União Brasil claramente não é uma força de centro, é uma força de centro-direita e direita. O MDB tem setores de centro e centro-direita. Então, assim, a gente tem que também dar um pouco o nome aos bois e entender os interesses. O que está aí por trás dessa terceira via é uma tentativa de ser uma alternativa ao Bolsonaro. É bolsonarismo sem o Bolsonaro. Até por isso eles não estão conseguindo ir adiante. Eu acho que está caminhando aí para uma desunião Brasil, como você falou, Fabiola. Aliás, ela negou durante a entrevista que votou no Bolsonaro. Como muitos pensam que ela votou, ela falou, eu não votei no Bolsonaro. Ela falou assim, minha família sabe que eu não votei no Bolsonaro, as pessoas próximas sabem que eu não votei no Bolsonaro, mas não quis declarar o voto. Bom, você tocou em Ciro Gomes. Ela anulou o voto. Oi? Ela disse no Senado que ela anulou o voto. Aqui ela não disse que anulou, aqui ela não falou pra gente, ontem ela não falou que anulou. Eu perguntei se ela votou no Haddad ou se ela tinha anulado, ela falou que não ia declarar o voto dela. E ela disse que não votará em Bolsonaro, foi isso que ela falou ontem aqui, a Simone Tebet.